É o 10º álbum da banda Dream Theater, que a gente vai falar hoje no Third Vision. Conversar um pouquinho sobre a temática desse álbum, desse cover, né, dessa capa. Esse álbum ele é muito dark pelas músicas e pela simbologia que ele traz na capa, principalmente da frente, e tem nos covers dentro. É um álbum que ele é muito forte no sentido de ser bem pessoal para os membros da banda, né? E o João vai falar um pouquinho sobre o significado do subtítulo. Então, o título do álbum, né? Black Clouds and Silver Linings, Black Clouds, nuvens escuras, e Silver Lining é uma expressão que eles usam para dizer que se tirou algo bom de uma experiência ruim, né? Tirar algo bom de uma experiência ruim. Eles usam Silver Lining. A origem dessa expressão é da frase Every cloud has a silver lining, né? Que seria toda nuvem tem esse um revestimento de prata, né? Silver lining seria revestimento de prata. E isso porque tem aquela questão quando a gente observa a nuvem, quando ela está tapando o sol, né? A nuvem ela fica com um aspecto mais escuro e em volta tem aquele, como se fosse um contorno brilhante, né? Se assemelha como se estivesse pegando fogo, né? Então, vem dessa expressão. E como o Michael disse, esse álbum, as músicas, elas falam sobre dificuldades pessoais, né? De uma certa forma, tragédias pessoais dos integrantes. A primeira faixa que chama A Nightmare to Remember, que seria um pesadelo para se lembrar, para ser lembrado, né? Traduzindo. Sim. É sobre um acidente que o John Petrucci, o guitarrista da banda, sofreu na infância, né? Se não me engano, foi quando ele era criança. Exato. Inclusive, ela é a segunda faixa mais longa do álbum, né? Tem 16 minutos. Então, a gente já tem um indício aí dessa simbologia do nome, né? Uma dificuldade, né? Uma situação muito difícil que ele passou. E certamente ele tirou algo bom disso, né? Então já é a primeira relação entre música e título do álbum. Eu vou citar 3, então, para não me alongar muito nessa parte. Uhum. A próxima, então, a gente pode falar que não estou seguindo a ordem das músicas, a The Best of Times, que é sobre o pai do Mike Portnoy, né? Que havia falecido na época. O álbum foi lançado em 2009, né? Então, nessa música, ele procurou, como o nome diz, The Best of Times, valorizar os tempos bons que ele teve, né, com o pai, e não ir para aquele lado da tristeza. Então a gente tem mais uma relação dessa questão de um momento difícil, tirar algo bom ou ver tudo de bom que passou, né, nesse caso. Sim. E uma também relacionada ao próprio Portnoy é a The Shattered Fortress, né, que seria o forte abalado, como se fosse algo assim, uma tradução livre, né? Que é a última parte de uma suíte que ele compôs sobre os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, né? Ele é digamos, um alcoólatra em recuperação, né? Há muitos anos já, essa sobra há muitos anos, o Mike Portnoy. Então ele compôs uma suíte, né, sobre isso. Então, talvez aqui a gente tenha um melhor exemplo de tirar algo bom de uma experiência ruim, né, ou de uma tragédia pessoal, né? Ele compôs uma suíte. Uma suíte é uma forma musical, né? Enfim, não vamos entrar nisso. E nesse álbum, então, nós temos as 3 últimas partes, né? Como 12 Steps, são 12 passos, né, da recuperação. Então, são 12 partes, né, da suíte. E aqui, inclusive, nós temos os nomes, né? Restrain, Receive, Responsible, né? E que são essas 3 últimas partes. Bem, então sobre a questão da relação do título do álbum com as músicas, então é isso, né? Essa temática aí de tu procurar tirar, né, algo bom de situações ruins. Exato. E indo pra capa agora, literalmente, a primeira música que tu comentou aí
que foi a infância, né? Eles são muito ligados à infância, tanto o Petrucci ali no acidente, né? Quanto ao Portnoy com a morte do pai dele. E antes de falar aqui, desculpa, eu ia me lembrei agora. Quem desenhou essa capa aí foi o Hugh Syme, que é um dos artistas, designer gráfico, vamos dizer assim, que também fez as capas do Rush, também fez mais algumas capas do Dream Theater. Então esse cara aí é bem conhecido por essas capas malucas aí, né? Mas essa aí, em especial, ela tem um quê de especial porque traz um pouco de cada um dos integrantes. Só quem eu não vejo aí nessa história é o vocalista e nem o baixista, não colocaram muitas... Porque a gente sabe que o cerne da banda é o Portnoy e o Petrucci, né? O Jordan é o tecladista e... Bom, pra quem sabe, o Jordan, provavelmente nas entrevistas ele sabe que ele é maçom, né? O Jordan é o que se diz maçom, os outros eu não sei. Eu acredito que os outros são o Petrucci e o Portnoy, mais o Portnoy até, né? São os caras que escrevem as letras, eu acredito que eles são. Então, na capa desse álbum aí, vamos falar já do símbolo da banda. Vou começar com o símbolo da banda, que não sei se vocês já se deram conta, que o símbolo da banda é o símbolo maçom, né? O símbolo da maçonaria. Tem os quadros e o compasso ali, que é o V pra baixo e o V pra cima, vamos dizer assim, no meio do símbolo, né? Tem as 3 colunas da maçonaria e se completa com um círculo, né? Pra dar a união dessas coisas aí. Então, descarado já, não precisa ter muito... ser muito sabido das áreas de ocultismo, que é o símbolo da maçonaria, isso aí. E tá no piso ali, né? Tá no chão, na base. Então a gente já vê por aí que já tem um negócio, opa, por que tá na base? Por que não tá no meio? É o símbolo da banda, né? Na tela. Por que tá no chão, né? Tá entre as trevas lá, a escuridão à esquerda e a porta na direita, né? No chão ali, a luz tá indo pra direita. Então é uma saindo das trevas e indo pra luz. Tô pegando pesado aqui, tá? É isso aí. Pegando pesado. Aí a gente enxerga o menininho ali na porta, abrindo a inocência. Pode ter 2 significados aí, eu vejo, né, João? 2 significados. Um que é a morte do Petrucci, talvez no acidente, ele vendo a luz, né? Ele vendo a morte, talvez, né? E resumindo também, pode ser tudo que eles passaram, abrindo a porta para a próxima parte, né? Para uma próxima, saindo dessa escuridão. Então pode ter essas 2 conotações, no meu ver, né? De acordo com a ideia da banda. Vou falar mais uma coisa que eu notei, e o João também pode dar seus palpites aí, né? Que é o corvo, né? O corvo vem da questão da alquimia, né? O corvo representa literalmente a parte negra, né? O nigredo, que é a parte aquela ruim, a parte que a gente não gosta, a parte que a gente tem que passar por ela, enfim, aprender com ela, né? E ela tá indo pra cima da parte que, no contexto da banda aí, eles estavam num momento difícil, tanto até pra criar, né? Então o corvo tá indo pra cima da paleta de pintura ali, do quadro ali, né? Então o corvo tá indo pra ali, que foi a parte onde a criatividade precisava transcender, vamos dizer assim, né? Uma das primeiras que me chamou a atenção, assim, antes de eu procurar ler sobre... porque é um álbum que eu menos conhecia do Dream Theater, esse álbum, né? Então, procurei observar a capa sem ler sobre o período que eles estavam passando, né? A questão que eu falei no início ali, das músicas. Tentar, né? Tem alguns símbolos bem explícitos ali, como o olho que tudo vê ali, enfim, né? Sim. Então, a primeira imagem que me veio, justamente por aquela questão da criança, né? Simboliza a inocência, infância. O que parece que está num quarto escuro, né? E realmente né? Que simbolizado ali com aquelas nuvens negras na parede e a lua
Então isso me lembra uma coisa que é de tu visitar a tua própria escuridão, né? De tu buscar, né? De tu, dentro de ti, né? De tu ir no âmago do teu ser, né? E, digamos, tu enfrentar, né? Tu ter que lidar com isso. Como o Michael falou, a questão do nigredo, né? A questão do corpo. Então, buscar essas questões mais profundas da alma, né? Que é um dos passos, né? Que tu tem que fazer. Eu já vou falar um pouco sobre uma música também que fala exatamente sobre passagem, né? Então, e o abrir das portas e a luz entrando pode significar, então, após esse processo, né? Após esse processo de autoconhecimento, digamos assim, né? Passou por tudo aquilo, tu revisitou tudo aquilo, então após tu ter que realmente fazer como se fosse uma regressão, né? Tu achou o fim ali, né? Digamos, tu chegou, tu conseguiu abrir a porta. Ou seja, tu sublimou essas coisas, né? Como realmente um rito de passagem, que inclusive uma das músicas se chama Rito de Passagem. O elefante ele tem umas características bem interessantes, no meu ver, né? A primeira característica é que o elefante é um dos animais que tem a memória muito aguçada, né? Ele guarda muitas coisas, né? Ele tem uma memória absurda, né? E isso traz a banda. A banda tava no momento que eles tinham uma habilidade muito grande, mas não conseguiam produzir porque essas coisas externas estavam trancando a sua criatividade, né? A sua produção artística. E as luas, como o João falou, são as fases, né? Pode ver que tem 4 luas ali, eu acho que é 4. 4. E eu não sei se tem alguém a ver 4 luzes, pra mim não tem, só tem 4 luzes ali mesmo, não deve ter muito sentido isso, não tô vendo. Mas são fases, né, que umas ficam negras, outras ficam claras, enfim, esse álbum é sobre essa coisa da dualidade, né, esse lance da dualidade. Né? E o elefante, ele tá sobre livros e no meu ver, é a questão de que ele tá em cima dos livros, como o João tinha me falado antes no briefing, tá fugindo do ratinho, né, o elefante geralmente tem medo do ratinho, né. Mas existe aquela... e na verdade ele, para mim, ele porta ali a sabedoria, mas ele não consegue chegar por medo do nigredo, né? Porque ele vai ter que chegar até a pirâmide, né? Tá no quadro ali, no olho que tudo vê, que é a expressão, né? Que é a arte, que é ali que tu vai te colocar. O elefante tem uma memória, tem uma bagagem muito grande, tem os livros todos, mas não consegue chegar até a parte onde ele precisa realmente agir, né? E é isso que me chama muita atenção. Ele tá com o pincel, né? Exato. E ele não tá ali, né? Pelo menos na parte da frente nessa capa não está, mas quem tem o álbum aí em mãos ou procura na internet, até tem aqui no nosso quadro, vê que o elefante, ele tá, a capa dentro na música, ele tá pintando, né? É a segunda parte que ele ultrapassa isso. E também tem a questão, bom, o elefante, ele está na luz ali, né? Ele tá com medo de voltar pro escuro, eu acho, né? Deixa eu só adicionar um negócio aqui que eu lembrei. Que na Bíblia, em Mateus 19:14, então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, com certeza eles pensaram nesse versículo aí, né? E vamos passar por isso e olhar pra fora como crianças, né? Pra gente passar por essa parte, né? Obviamente eles voltaram a visão deles pra fé, né, cara? Pra sabedoria, pra toda a bagagem, tanto ocultista, que é muito forte neles, pra passar por essas barras aí, né? A gente nota que é realmente isso que eles querem passar, tanto nas letras, né? Tanto na simbologia desse álbum aí. Mas vamos lá, João, fala um pouco da próxima música aí. Então, a música, como no Third Vision, no último episódio, que foi sobre o Power Slave, né? A gente falou sobre uma música que realmente carregava o simbolismo do álbum, que era, né, nesse caso, a Power Slave. E nesse álbum, então, do Dream Theater, a música que mais fala sobre essa questão, né, inclusive que está no nome que eu falei antes, é essa Rite of Passage, que é rito de passagem, né? Então,
basicamente, essa música simboliza um ritual de iniciação, né? Então, como o Michael falou antes, o Jordan, inclusive ele mesmo falou que essa música é sobre isso, sobre iniciação. Quer dizer, sobre... Ele não fala sobre iniciação, mas fala que é sobre a maçonaria. Uhum. Né? Como o Michael disse que ele é o membro assumidamente maçom, né? Então, essa letra, entre muitas coisas que ela fala, por exemplo, a Irmandade da Sabedoria, força e dignidade, são rituais segredos, se mantém um mistério, entre um olho que sempre observa, os anjos do templo voam, enfim, é uma letra extremamente simbólica e em alguns momentos até explícita. Ela é explícita até no nome, né? Então, como eu comentei antes, eu acho que ela realmente sintetiza tudo que está nessa capa, porque a capa, ela, por meio de uma imagem, ela simboliza um processo de iniciação. Como o Michael bem disse, a gente tem a dualidade escancarada pelas trevas e pela luz, e na temática do nome do álbum, como eu falei no início, a gente tem nuvens negras e a questão do silver lining, que é aquela expressão que eu comentei, ou seja, então a síntese da mensagem, eu imagino que, inclusive, que é uma das questões da iniciação, é tu realmente tirar algo bom desse lado negro todo, né? De tu ver, porque é necessário, aí a gente entra naquela grande máxima, assim, que se não fossem as trevas, não existiria luz, né? A existência de uma depende da outra. Se não fosse essa dualidade, então, né, é impossível, é inconcebível, na verdade, né? Então, e a questão também que eles reviveram, e na verdade o Mike Portnoy era muito recente, a perda do pai, mas, por exemplo, o Petrucci reviveu um acontecimento marcante, então provavelmente uma coisa, tem uma música que fala sobre bloqueio, né? Uhum. Né, Michael? Isso. Que fala sobre bloqueio criativo, que é é o writer's block, né? Aquele dilema do escritor que não consegue escrever, né? Exato. Então, para eles superarem esse bloqueio, né? Foi preciso revisitar momentos muito marcantes, né? Então, tanto é que eles criaram um álbum sobre isso, né? Então tem essa questão aí. E a gente nota também ali mais um simbolismo, que é a garrafa, né, quebrada, que é o forte, aquele que tu tinha comentado, né? Que é a garrafa, é o forte de vidro, né? Nem todo forte é forte, né? Shatter estraçalhado, né? Ele cai no chão, ele tá em cacos. Não que ele não possa se voltar, né? Então é o momento aquele que a criança representa isso, né? Deixa os cacos pra trás e abre a porta e segue adiante, né? Mais ou menos isso que é a ideia do álbum passa. Em geral é isso, como a gente falou na introdução do vídeo, né? E dentro do álbum ali, se abrir o CD, vai ter o encarte, tem cada letra tem um símbolo, né? E eu botei na nossa tela aqui, a garrafa toda quebrada e essa parte da letra ali. E no back cover tem o farol, é interessante, né? Tem um farol. Então é esse lance, achar a luz em algum lugar, o farol, né? O farol lembra o Eremita lá do... Exato, né? Do Ed 4. Na escuridão de novo, né? Tá lá o Eremita procurando, né? Saindo das trevas. É engraçado, né? As pessoas sempre tem uma relação, né? Todos esses álbuns são temáticos aí nessa questão ocultista, né? Vai ser muito difícil. O símbolo é aquilo que a gente falou de novo. Como a gente falou no último Third Vision. O símbolo, ele é o resumo daquilo que ele tem que ser. E vai ser sempre isso. Ele nunca vai sair disso. Não tem que inventar com o símbolo. A não ser em tempos... Vou falar. Pode falar. A não ser em tempos modernos, tipo... Sustenido pra músico é uma coisa, pra internet é hashtag, né? Então, exatamente.
Hashtag 7, pô, daí não dá, né? Né? São coisas assim, mas o símbolo em si, tipo, o símbolo do Dream Theater tá escancarado faz quantas décadas aí. Se você não se ligou até hoje, é o símbolo da maçonaria ali, né? Escancaradaço, né? E outra coisa, Marco, só que me veio agora rapidinho aí, até pra gente não se ceder no nosso tempo aí. Uhum. Bom, o símbolo, ele está em forma de sombra ali, né? Uma sombra no chão, né? Ele aparece como uma sombra, ou seja, ele está em algum lugar mais alto que aquilo ali, né? Sim. Isso é uma coisa óbvia que a luz está batendo, então ele está sendo projetado porque a luz está batendo nele e ele está por cima daquilo ali, né? Aquilo do céu, ou seja, aí já está um lance. E outra coisa, sobre a garrafa, provavelmente a garrafa se estraçalhou mesmo ao reviver tudo isso, né? Ao reviver tudo isso. Porque a grande questão, então, depois é se tu colar os cacos, tu pode conseguir colar, mas aquilo ali vai ser o resultado de ter sido quebrada, né? Exato. Uma aquele coisa bem lance metafórica. mas faz sentido. O forte quebrou, né? O forte não é mais forte, né? Repetindo. Mas uma coisa que tu falou que é interessante aí, ele só conseguiu enxergar essas coisas depois que ele abriu a porta, né? Era uma escuridão total. Se ele não tivesse aberto a porta como... não tivesse ido aos céus como uma criança, com a inocência e com a pureza, aberto a porta, que é assim que a gente tem que fazer as coisas, né? Ser puro pra passar pelas coisas, pensar, tentar fazer da melhor forma, né? Da forma mais... correta possível, da forma que tá do meu alcance, que uma criança tem um alcance limitado, então ela ensina a gente que, vai até onde tu consegue, né? Eu acho que esse álbum, resumindo, ele é isso, né? É passar pelas coisas e abrir novas portas, né? Não significa que tu vai ficar eternamente nas trevas, mas uma porta, ela se abre, ela se fecha, mas ela pode se abrir de novo. Pode olhar de novo para aquele quarto escuro. Às vezes tu vai ter que olhar pro corvo de novo, às vezes tu vai ter que olhar pro elefante de novo. Às vezes tu vai ter que entrar naquele quarto escuro e tentar achar outra porta ali dentro. Exatamente. Vai ter que reviver aquilo ali, né? Ver aquilo ali, que é o que o rito de passagem ensina lá na música, né? Toda a parte metafórica ali, toda cheia de simbolismo na própria... Claro que a gente não vai adentrar nisso, nossa intenção aqui é mais a simbólica. Esse álbum, ele é muito resumido, ele não tem tantas coisas pra falar assim, porque ele é bem isso mesmo, é a dualidade, né, João? É a dualidade. Dualidade, E é a questão total de que essa época foi um rito de passagem para eles, né, certamente. Perfeito. Então eles expressaram dessa forma, né, dessa forma simbólica ali. E foi aquela coisa, inclusive é o último álbum do Portnoy, né, com a banda aí, nessa época aí, né? Verdade. Então, além de tudo, claro, isso aí não que tenha a ver, né, mas de certa forma também foi o final de um ciclo pra banda, então foi um rito de passagem, de fato. Cara, com certeza eles pensaram nisso, porque os caras vamos só pra encerrar aqui já, né? Cara, é uma grande banda, banda. Eles não vão fazer coisas sem pensar. Os caras já sabiam que ele ia sair com 3 meses, 5 meses de antecedência, cara. Saca? Com certeza. Não existe esse negócio de sair amanhã. Não, cara, isso aí os caras já vão fazer um álbum, vai ser assim, depois desse álbum eu saio. E eu vou botar minha história junto com esse álbum. Mas o Portnoy, ele é absurdo. Foi sempre um dos cabeças da banda, né? Tanto que a gente não considera mais o Dream Theater como antigo, né? Hoje é ok, né? Eu sou fã. Eu falo, ok, hoje tá ok. Eu preferia o antigo, né? Pela questão até... sei lá, era diferente, enfim. Mas... eu acho que o álbum é isso. Vou falar de novo aqui. É a dualidade. Nós passarmos pelas nossas mazelas, né? Nós passarmos pelas nossas dificuldades. Sempre tentar olhar para os quartos escuros, né, João? E tentar abrir portas, né? Eu acho que eu resumo dessa forma o que eu percebi hoje nesse álbum. Eu assino embaixo, Michael. É isso aí também. Vejo da mesma forma. E também a gente saber observar ou tirar os silver linings da coisa, né? Boa.
É isso aí. Isso aí, então. Valeu, gurizada. Até a próxima, então. Falou. Nos vemos no próximo. Isso aí.